Me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Bom dia. Eu não te ouço. Oi, bom dia. Agora sim. E aí, dona Val? Que bom te ver. Pois é, quanto tempo? Ai, mas que ótimo. Conseguiu focar então, fez um bom concurso. Ai, fiz, graças a Deixa eu só parar de gravar aqui. Deus. Falou nada no grupo? Não vi ninguém acordar. O link tá lá no grupo. Então, foca aqui. Bom, então, bom dia, Val. Bom dia. Bom dia, pessoal que está assistindo esse vídeo depois. Então, hoje eu fiquei de conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, pedir 1000 perdões, faz 2 semanas que eu estou atrasado com conteúdo. Mas como eu expliquei para vocês, esse conteúdo está sendo feito durante o curso, ele não foi feito com antecedência, né? Então, eu até consegui fazer roteiro, mas eu não consegui filmar. Mas eu prometo que vai valer muito a pena o próximo conteúdo que a gente vai disponibilizar. E com certeza vai ser na semana que vem, tá? Com certeza, nem que eu tenha que, sei lá, sacrificar alguma coisa bem importante, mas ele vai sair. Mas então, assim, é que eu tava pegando inspiração num casal que eu tô fazendo mentoria para trazer esse conteúdo já lapidado pela mentoria deles. Então, acho que vai valer a pena a espera. Mas então, assim, hoje eu me propus falar um pouquinho sobre os diferentes mindsets, né? Ou melhor, os diferentes sets, né? Porque a gente vê, ouve, lê, fala, basicamente somente sobre o mindset, né? Esse a gente, nossa, nos últimos 10 anos tem se falado um monte, tem se publicado um monte de livros. Então, o que é o mindset? O mindset é o nosso estado mental. Podemos dizer que é onde tudo começa e pode terminar rapidamente, né? Você pode ter um mindset, digamos assim, que te deixa mais apto, mais adaptável às situações do dia a dia, um estado mental que te faz querer vencer barreiras, desafios, dificuldades que vêm acontecendo, que aparecem na tua vida. Ou você pode ter um mindset, por exemplo, derrotista, né? Que na primeira dificuldade você já abandona uma determinada meta, um determinado processo. Dentro desse contexto, a gente tem que perceber que, assim, ela é só, a mente, o caso, nossa parte intelectual, lógico, matemática, racional, ela é só uma parte do que constitui, né, a nossa existência, a nossa vida humana. Então, ao mesmo tempo em que é muito, muito, muito importante que a gente foque e tenha presente a importância do mindset, a gente vai falar dos dois tipos principais, né, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu não consigo visualizar uma vida cada vez melhor, digamos assim, uma vida mais harmônica e plena, sem que a gente leve em conta outros sets, outros contextos, outras configurações, estruturas, frameworks, sei lá o nome que você quiser dar, né, de vida humana ou de relação entre o humano e a natureza, relação entre o humano e outros humanos. E esses outros sets que a gente pode elencar e pode incluir, usando, né, a palavra inglesa e depois usando a tradução, um deles seria o heart set, né, heart no sentido de coração, então, e coração como uma metáfora de tudo que é relacionado às emoções. Afinal de contas, o ser humano não é somente um ser racional, a gente não toma decisões simplesmente porque a gente faz contas e verifica que elas são melhores para a gente. O amor mesmo, a sensação de paixão, amor. Quantas vezes as pessoas fazem loucuras por amor, ou seja, pô, mas aquele cara é um cafajeste, eu sei, mas eu gosto dele. Ou, ou vice-versa, só para citar um exemplo, né? Ou quando a gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos gatilhos mentais que se usa tanto no marketing digital, né? Eles fazem a entrega de um produto chamado grátis mais frete, né? Que você
recebe de graça um determinado produto, só paga o frete. Só que como você tem que pagar os R$ 10 de frete, por exemplo, você já teve que colocar o teu cartão de crédito. Na próxima tela, eles te oferecem um produto pago. Você já está com o cartão na mão, aquele produto tem a ver com aquele material que você ganhou, e aí você ganhou, aí você já tem a reciprocidade, você quer retribuir a pessoa inconscientemente, e já está ali, já está o impulso, e você pensa, pá, mas isso aqui vai me ajudar a melhorar, ser melhor ainda nesse assunto que eu vou começar, nesse material que eu ganhei, e vai lá e compra. Depois você se dá conta, puxa, mas eu nem queria, não precisava, não. Então me pegaram que nem um, né? Então, mas isso é usado, né? Eu mesmo vou usar em breve, assim, porque é uma coisa que funciona, que funciona e é emocional. É um outro sistema, um sistema límbico, não tem a ver com o córtex pré-frontal, outro comando, muito mais antigo, inclusive, evolucionariamente, né, do que o córtex pré-frontal. Então, não sei se isso cabe aqui nessa conversa, mas a gente tem nosso primeiro sistema, né, o nosso tronco cerebral lá, que é o sistema reptiliano, né, o nosso sistema nervoso simpático, parasimpático, que faz todo o comando autonômico, então autônomo, né, sistema nervoso autônomo do nosso corpo. Então, quando você, por exemplo, coloca a mão em cima de uma chapa quente, você não precisa pensar, você não precisa se emocionar, oh, me queimei. Não, você É tira, automático. é automático. Então esse é o nosso primeiro, e ele se chama reptiliano porque ele existe inclusive nos répteis, né? Esse sistema. Então existem todos os mamíferos. O sistema límbico também existe em todos os mamíferos, mas ele é muito mais evoluído nos humanos. E aí, sem dúvida, né, o córtex pré-frontal, que ele passa a ser cada vez mais desenvolvido a partir dos primatas, dos nossos primos macacos, e teoricamente é questionável um pouco mais nos humanos, né? Porque se a gente for ver inteligência, o uso que se faz do cérebro, tem que ver o que a gente está destruindo também, não só o que a gente está construindo. Mas, então, o heart set, como que a gente lida com as nossas emoções e como que elas podem nos congelar, como... Então, você está lá com um plano maravilhoso, você está com um mindset afinado, você está, sei lá, pegando o exemplo do nosso grupo, acordando às 5 da manhã, ou outra coisa que você está fazendo dentro de um projeto de estudo ou de vida. Só que de repente acontece algum abalo emocional, um relacionamento que não deu certo, um, a perda de um familiar, sei lá, desemprego, qualquer coisa que te deixa transtornado, e você vai lá e você coloca tudo a ruir. Então, quando a gente pensa num desenvolvimento humano integral, a gente tem que, né, tô começando a deixar, a pintar um quadro, uma big picture, um todo, que ele tem que incluir, sim, uma preparação para um mindset de crescimento, que a gente já vai falar o que que é. Tem que ter a resiliência emocional. Então, a gente vai ter que construir pilares para que essa resiliência se construa e se mantenha. E aí tem um outro pilar que é fundamental, que também nos paralisa, que se não tiver firme e sustentável, vai nos derrubar. E aí só quem teve doente sabe o que eu estou dizendo, quem já teve doente de verdade, né? Que é o health set, que é o nosso estado de saúde. Então, eu vou citar um exemplo, assim, eu com 18 anos, eu era um rapaz, assim, absurdamente ativo, nada poderia me parar, assim, a sensação que a gente tem com 18 anos, quando a gente é saudável, tem os dois braços, as duas pernas, sabe, tem inteligência, nada vai nos parar, né, a vida é E aí eu fiquei doente, mas eu fiquei realmente doente. Fui para UTI, tive que ficar 9 dias internado, perdi 16 quilos, foi um caos, assim. E naqueles dias eu não consegui fazer nada. Tinha uma enfermeira que me dava banho, sabe? Era um negócio muito maluco. Então, a, só que a gente vive muitas vezes com a nossa saúde como se ela fosse garantida, como se a gente, né? Ah, não, tá, eu posso deixar para depois esse cuidado, eu vou deixar, porque assim, hoje tem outras coisas mais importantes. E a gente sabe na prática, até estatisticamente, eu como médico sei mais ainda que não é assim, né? Se você é óbvio que assim como aconteceu com um jovem rapaz de 18 anos, uma coisa inesperada, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade. Mas eu estou falando aqui de estatística, né? Pessoas que não, digamos assim, não buscam a saúde, não cultivam ela, têm uma chance maior de mais cedo ter a sua saúde interrompida e ter que gastar tempo com busca de auxílio médico, procedimentos, tratamentos.
isso atrapalha muito, muito, muito. Você ter que... então, é muito mais eficiente você despender um pouco de tempo para prevenção e para cuidados de manutenção ou até uma recuperação da saúde nos momentos mais iniciais, do que você deixar qualquer quadro de desequilíbrio se agravar e aí você ter que retomar. É uma longa jornada para você voltar para um ponto de equilíbrio onde você vai estar no máximo da tua capacidade e performance, né? Então, incluir cuidados com o nosso health set, com o nosso... E aí entram todos que a gente já citou em algum momento, né? A questão da alimentação, a atividade física regular, existe uma carga mínima de exercício físico, né, que seriam 150 minutos por semana, que seria ideal para todos nós. Esses 150 minutos por semana, eles até podem ser subvertidos se a pessoa, por exemplo, fizer 3 vezes na semana de treino intervalado de alta intensidade, de 10 minutos a 15, por exemplo. Isso pode ser suficiente, tem alguns estudos que mostram isso. Então, mas aí tem que ser uma pessoa que, por exemplo, não tem limitação articular ou cardiovascular, que possa fazer um treino realmente intenso. A partir de 4 minutos, com eficiência similar a 30, 40 minutos de um exercício moderado. E a alimentação, quando a gente vai falar de alimentação, é uma polêmica muito grande, assim, porque não existe uma forma correta para toda a população. E aí a gente acaba precisando de uma abordagem um pouco mais personalizada. Ou a pessoa vai necessariamente ter que buscar um profissional, um nutricionista, né? Eventualmente um nutrólogo ou um endócrino, mas um nutricionista seria a pessoa ideal, um bom nutricionista, porque a gente tem, infelizmente, assim, a gente tem pessoas que passaram pela graduação sem estarem atentas ao processo e saem com um conhecimento muito básico e já saem desatualizadas, porque infelizmente a academia, eu falo isso da medicina também, ela já está anacrônica, assim, ela está fora do tempo. Né? O que a gente aprende numa faculdade hoje de medicina, numa graduação, está muito atrás. Beleza, tem estudos científicos que foram publicados ontem, mas é só uma parte, uma parcela do saber que existe em saúde. Então, isso, ao mesmo tempo que me deixa angustiado, me deixa com esperança, porque onde tem falhas, tem espaço para crescer, que é do que a gente está falando aqui, né? Então, e reconhecer também que a cada etapa da evolução, o ser humano faz o melhor possível, ou melhor, tenta fazer o melhor possível. Nem sempre, né? Nem Também. sempre. Eu falei, fiquei pensando e não. Era para ser. Às vezes tem interesses por trás que acabam fazendo com que não seja assim. Esse negócio do nutricionista que tu falou, eu até fiquei pensando porque tem muito profissional também que acaba passando igual para todo mundo. Eu já vi casos de pessoas reclamarem, né, às vezes postarem a mesma igualzinho para pessoas de 15 anos, 20 anos, 50 anos. Não tem como, né? Não existe isso. Senão a gente não procuraria uma pessoa qualificada para cada tipo de pessoa. Então, existem as duas coisas, né? Existe uma coisa assim, que é, por exemplo, fazer um diário alimentar, né? Fazer uma bioimpedanciometria para ver como que tá o metabolismo daquela pessoa, saber qual é a quantidade calórica adequada para aquela pessoa. O diário alimentar para ter uma ideia de como que a pessoa tá, qual é a rotina atual dela, tentando conhecer para ver se ela tem hábitos, já tem naturalmente hábitos saudáveis ou ela tem erros que ela nem percebe. É muito comum, por exemplo, no consultório, a questão do suco de laranja, né? Isso acontece toda semana, toda semana. Aí a gente vai falar, tá lá no diário alimentar, suco de laranja. E a pessoa acha que tá sendo saudável. Porque o suco de laranja, ele é riquíssimo, riquíssimo em frutose, né? E a Paula tá aí, tá me ouvindo, mas não tem nada a ver com você esse exemplo, viu, Paula? Que a Paula postou uma foto de um suco de laranja, mas o dela era bom, era com couve. Então a couve acaba atenuando, é bem rica em fibras, acaba atenuando um pouco da frutose. Mas aí também tem uma quantidade, né, de suco de laranja, porque a frutose, ela é um açúcar, no fim das contas. A gente não vê ela, mas ela é igual aquele açúcar cristal, aquele açúcar branco, só que ela leva um pouquinho mais de tempo. Ela é um oligosacarídeo, ela leva tipo 4 vezes mais tempo para se transformar em glicose. Quando você coloca uma fibra, como por exemplo a couve, né, vai demorar muito mais tempo. Então não vai ter um picão de glicose como teria só o suco de laranja, não vai ter um picão de insulina
que é o que vai acabar levando por exemplo, ganho de peso ou te afastar do objetivo. Sim. Agora, então a gente estava falando do Health Set, né? Então a alimentação ela tem essa questão da individualidade, assim. A gente vê muito lá na Ayurveda. Então eu não tive formação de nutricionista, mas eu fui obrigado a acabar estudando muita nutrição por causa dos meus pacientes mesmo, que chegavam com problemas que ninguém tinha resolvido e eu pensava, poxa, a pessoa já passou por 5 profissionais, tá chegando até mim, eu vou mandar para mais um outro. Não, peraí, vamos parar esse ciclo agora e vamos tentar resolver. E aí eu ia atrás dos problemas específicos, consultava colegas e tudo até chegar no conhecimento que eu tenho hoje, mas realmente não sou especialista nisso, não me considero, eu sei bastante, o suficiente, mas não. Mas em relação à nutrição, eu estou vendo isso muito no Ayurveda agora, existem realmente diferentes tipos de pessoas. Existem diferentes nós, na nossa nosso mundo ocidental, médico ocidental, diferentes biologias, diferentes genéticas. Para os indianos, são diferentes doshas, né? Então, tem os vatas, os pitas, os kafas, pitas, kafas, etc, etc. Todas subdoshas e combinações. E por mais que não exista, assim, um grande estudo transversal, fazendo isso científico e tudo, isso é um conhecimento de mais de 6.000 anos. E ele é tão interessante que você pode até dizer, tá, mas de onde que vem isso? Bom, vem de Brahma, né? Que é o todo o universo, digamos assim, que foi gradualmente ficando mais denso e transmitindo esses saberes até chegar nos seres humanos e tudo. Mas a questão é, você pode tirar prova em você mesmo, assim, simplesmente, como a intervenção não é uma intervenção com efeito adverso, é mudança de alimentação, a primeira intervenção na Ayurveda é sempre uma mudança de hábito alimentar. Então, você está com um conjunto de sintomas, você identifica o dosha da pessoa, você faz uma mudança alimentar dela. A não ser que ela esteja muito grave, aí já tem outras indicações, alguns fitoterápicos, bastes, panchakarma, etc. Mas você promove essa mudança da alimentação e a pessoa vai ter uma resposta em 1, 2 semanas daquele sintoma que ela tinha. E ela vinha muitas vezes há meses tomando medicamentos e fazendo Deus e o mundo, e uma mudança de você reconhecer qual é o contexto energético espiritual dela, faz um diagnóstico, você muda a alimentação, ou seja, o que gera energia, a forma com que você está sobrecarregando ou deixando de carregar certas áreas do corpo, a pessoa melhora. Então, não precisa de muito estudo científico para isso, uma coisa que tem uma resposta super rápida, que a mudança é não tóxica, pelo contrário, é desintoxicação. Então, o que eu quero dizer em relação ao Health Set é que não tem como, rapidamente, para um grupo de pessoas dizer qual é a solução ideal. A gente pode falar linhas genéricas, né? Beba mais água, durma 7, 8 horas, faça uso de mais fibras, mas de novo, mais fibras pelo nosso contexto ocidental, que pegou um super estudo lá que mostrou que reduz, em geral, câncer de intestino, reduz hipertensão e triglicerídeos, se você usar mais fibras. Só que se as pessoas desse estudo tiverem diverticulose, por exemplo, você vai piorar a condição delas, vão poder ter hemorragia, vão poder ter, né, estufamento, dores terríveis pela ingesta de fibras. Então, essa questão do estudo científico, ela é isso, ele dá uma média, mas você não é a média. Você não é. O Gabriel Goff diz, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Ok. Isso é em relação ao teu mindset, as tuas atitudes, o que você aprende, como que você se relaciona, teu networking, concordo com isso. Mas em relação à saúde, não, você é único, você é singular e tem que buscar soluções, muitas vezes, buscar ajuda com um profissional, mas imprimir a tua necessidade, deixar muito claro o que você está buscando sempre para que você tenha a melhor resposta possível. Senão você vai ter uma resposta média, que é o que a gente vê as pessoas oferecendo por aí. E finalmente a gente tem então o último set, a gente falou do mindset, que eu vou voltar para ele daqui a pouco para falar do growing versus o fixed, mas de crescimento e o fixo. A gente tem um soul set, né, que eu posso confessar que na minha vida mesmo, ele surgiu ou começou a se desenvolver muito recentemente, né? Que é o estado mental ou estado espiritual, né? Nosso estado de se conectar com algo maior, né? A transcendência, nosso estado
digamos assim, de busca transcendental, de perceber que, ok, a minha vida ela é finita, mas aí qual é o meu conjunto de crenças? Qual é o meu propósito? O que que me leva a me mover todos os dias? Se eu sou um niilista, não acredito que nada vai perdurar, tipo assim, eu tô aqui, a vida acaba, morre, por que que eu mesmo faço tanto esforço, assim? Por que que eu não entro, então, num ciclo de hedonismo puro, só aproveito com o máximo prazer todas as coisas, olhando estatisticamente de novo, eu sei que eu vou morrer mais cedo, é aquela história de viver a 1000 por hora, mas que vai viver, sei lá, 30 e poucos anos, como, vou usar cocaína ou heroína, que é melhor ainda, porque dá um prazer gigantesco que nenhuma outra coisa dá. Tudo bem, 27 anos, 27 anos você vai usar, né, heroína, até que ela te leve. E é assim mesmo. O efeito tá aí, tá documentado. Cria tolerância, cria dependência, você vai precisar de doses cada vez maiores para continuar tendo o mesmo efeito. Então, essa questão da conexão, do propósito, a gente pode chamar de soul set. E muitas vezes, apesar de que nós tenhamos isso presente em maior ou menor grau na nossa vida, e quando eu falo em soul set, eu não tô em nenhum momento me referindo à religiosidade, tá? A tua espiritualidade, ela pode sim ser religiosa. Ela pode estar atrelada ao cristianismo, ao budismo, ao hinduísmo, ao taoísmo, ao islamismo, ao judaísmo, ou, sei lá, protestantismo, qualquer corrente religiosa formal, paganismo, neopaganismo, xamanismo, sei lá, o que você quiser, mas não precisa estar. Ela pode simplesmente ser o teu propósito maior de vida. Eu estou aqui, vamos lá, deixa eu tentar me expressar do jeito que eu quero me expressar. Paula, tá me ouvindo? Tá checando se a Paula tá ouvindo. Oi, Tá bom, tá bom. Só queria checar se você tava ouvindo bem. bom dia, desculpa. Eu não quis falar porque eu entrei e já estava no meio. Eu acordei queimada. E daí eu tô aqui agora, né? Comecei agora. Tá, fica tranquila, Paula, mas só para checar se você tava aí. Então tá tudo bem. Vou dar seguimento aqui. Eu aproveitei a pausa que eu me enrolei aqui, daí eu aproveitei para perguntar se você tava aí. Daí eu já tenho tempo. Isso a gente faz no consultório também. Hoje, 20 anos de formado, a gente faz muito pouco, assim, mas no começo, quando tem os casos muito complicados, assim, a gente faz aquela cara de que sabe tudo, assim, sabe? Faz umas perguntas normais, faz anamnese, pede uns exames para ganhar tempo, o paciente vai fazer os exames, a gente termina a consulta, a gente vai lá estudar. Mas tá pensando que não? Hoje é raro, hoje é pouco frequente, mas ainda acontece. Não coisas que a gente não saiba, mas existem coisas que existem 2 ou 3 possibilidades, né, de abordagem. Qual é a melhor? Então, é super comum. Você pega, por exemplo, sei lá, um nódulo com uma certa característica citopatológica lá. Opera ou não opera? Depende do contexto, a idade da pessoa, e você vai lá, conversa com um grupo de colegas. O que vocês têm feito? Tem algum estudo sobre isso? Então, não é não saber o que fazer, porque existem situações realmente que tem a melhor solução, tem a segunda melhor, tem a terceira melhor, e aí tem que apresentar sim para os pacientes. Mas então, o soul set, quando eu falo de soul set, não precisa ser necessariamente religioso, pode ser teus grandes propósitos, né? O teu grande propósito de vida, eu estou aqui nesta existência para isso. Pode ser uma coisa só, uma frase. E depois os subpropósitos, né? Aquelas coisas que... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ontem, eu estava preparando conteúdo sobre saúde e aptidão física para vocês. E aí, nesse meio, eu pensei assim, mas eu tenho que me colocar um propósito. Não tá dando certo essa coisa de colocar um propósito exato no que eu tô querendo buscar, sabe? Tipo assim, eu estabeleço uma meta específica
E por N razões, mas a principal razão é porque eu ainda não consegui controlar um dos meus problemas, que é o de incluir muitas coisas além da minha capacidade no dia a dia, eu acabo não alcançando essas metas, né? Então eu ainda estou no processo de crescimento, desenvolvimento, junto com vocês, bem juntinho mesmo. Mas existe uma coisa chamada mira na lua que você vai acertar, né? Muito mais alto do que você imaginava. Então ontem, nessa questão do propósito de saúde, eu estabeleci algumas metas e uma delas foi junto com os meus filhos. Eu perguntei para eles, eu não sei ainda, tá? Eu vou meditar sobre isso ainda. Não, eu tô falando para vocês, mas pode ser que eu não assuma essa responsabilidade. Mas é o chamado Projeto Capitão América, tá? Você sabe, Capitão América, aquele herói da Marvel, né, etc e tal, dos Vingadores, eu acho, né? E no cinema, o Capitão América ele é estrelado por um ator chamado Chris Evans. Ah, Val sabe. Né? Eu sei, eu gosto muito dele. Então, eu lembro de eu ter visto ele uma vez num filme sem camisa. E o cara tem uma estrutura, assim, corporal, a parte superior do corpo, assim, principalmente, né? A parte inferior nem tanto. Agora sim que ele mudou, fez um treino de hipertrofia, acho que usou esteroides anabolizantes e passou para uma outra etapa. Mas eu tô falando do Chris Evans de alguns anos atrás, de uns 4 anos atrás, quando ele era normal, assim, não era um monstro, assim, forte. E aí eu perguntei pros guris, o que vocês acham se o papai, né, tivesse o corpo do Capitão América? E eles falaram, ia ser legal, não sei o que, legal. Então, eu pensei, vou me comprometer com os meus filhos de ter o corpo do Capitão América. Ou seja, eu vou transferir, porque para eles eu não deixo cumprir as coisas. Para mim, é mais fácil deixar de cumprir. Mas eu preciso do corpo do Capitão América? Não, eu não preciso do corpo do Capitão América. Eu estou pensando em todas as coisas que eu preciso mudar na minha alimentação, no meu sono, na minha atividade física, para chegar no caminho desse corpo, entendeu? Eu não preciso chegar lá, não é isso. Mas é que se eu coloco a meta, meu propósito é tão grande, é de ajudar tantas pessoas no mundo, ou de fazer, sei lá, ter sabe? Não custa colocar além, ter uma folga, né? A gente não enche tipo assim, eu vou daqui até Araranguá, eu não encho o tanque para ir até a entrada da minha casa. Eu não quero correr o risco de ter acelerado um pouquinho a mais, ter gasto um pouco mais de combustível e parar no meio da estrada, né? Eu coloco mais, eu dou mais gás do que precisa, né? Ter folga é uma garantia a mais que a gente tem. Às vezes, eu vejo que na vida a gente se programa para aquilo, exatamente aquilo que a gente quer. E a gente acaba ficando aquém e dá uma sensação de desconforto, de desamparo, de realmente de não conseguir celebrar porque a gente não chegou onde a gente... Então, de novo, mas é muito importante. Faz o projeto Capitão América da tua vida, mas tem essa ciência de que tá tudo bem se não for o Capitão América, né? Porque a tua vida não é de um ator de Hollywood que tem, né, digamos assim, todo o tempo, as condições para focar nesse tipo de coisa. Você não quer ser de verdade o Capitão América, né, mas você quer ter muitos dos benefícios que o processo de transformação até lá te trazem. Então, acho que essa questão do propósito faz parte do soul set. E aí eu vou voltar lá para o mindset, né? Para depois a gente abrir para perguntas. Existem 2 tipos básicos de estado mental. Um deles que é ensinado em geral nas nossas escolas. Eu acho que a Paula não ensina isso para os alunos dela. Acho que não. Mas na escola tradicional, a gente vê o chamado mindset fixo, que é um mindset voltado para uma avaliação, para uma nota. Tirou uma boa nota, tá tudo bem. Tirou uma nota ruim, tá ruim, vai ter que melhorar, vai ter que, numa próxima vez, tirar uma nota boa. Quando, na verdade, um mindset muito mais adaptado para os nossos tempos, né, para a nossa contemporaneidade, é um mindset de crescimento, no qual a preocupação não é com o momento atual, com a minha performance, se eu tô ruim agora, é saber que eu posso ser melhor. Então, eu tenho um cuidado muito grande com os meus filhos nesse aspecto, né? Eu já expliquei para eles
né? O que que são essas diferentes formas de a gente pensar e se relacionar com as coisas que a gente aprende. E porque eles vêm da escola realmente com essa ideia da nota, da avaliação. Então, você pega um aluno, por exemplo, que foi sempre, sei lá, sempre nota 10, nota 9, nota 10, nota 9, nota 8, nota 9, nota 10 na escola, e um belo dia ele tira uma nota 6 por qualquer razão. Isso é arrasador, muitas vezes, para ele, se ninguém explica, né, que essa nota, na verdade, ela é um símbolo que não tem um valor muito pequeno dentro do conjunto de quem ele é, do que ele está aprendendo, do que ele vai fazer com isso. E muitas vezes a nota também ela é uma enganação, porque, na verdade, você está transmitindo um conteúdo na escola que muitas vezes vai ser totalmente inútil, a gente sabe disso, ou muito pouco útil, porque existem valores que não são ensinados, existem habilidades que não são ensinadas. A gente está falando de habilidades não só cognitivas, intelectuais, mas emocionais, que deveriam ser mais cultivadas, como cooperativismo, trabalho solidário em equipe, sei lá, solução de problemas intrapessoais, melhora de relacionamentos interpessoais. Isso tudo é tocado de forma muito superficial na escola em geral. Eu trabalho tudo isso, Rafael. Pois é, eu sei. Por isso que eu falei com você, eu sei que é diferente. Mas eu tô falando da escola tradicional, né, Paula? Você sabe. Sim. Por isso que eu não aguento a escola tradicional. Não, eu te conheço há muito tempo, eu tenho certeza que você não segue essa linha. Então, essa linha prussiana, austro-prussiana de educação, né? Preparando as pessoas só para o mercado de trabalho, não pensando no ser humano mais integral, né? Mas então o Growing Mindset é justamente o contrário. A gente ter essa percepção de que a gente sempre está num processo de constante evolução e não existe um ser humano, não tem métrica para dizer que um ser humano é mais evoluído que o outro. Assim, a gente vai dizer, mas Gandhi, veja só como Gandhi fez, né, Satyagraha lá, aquele sacrifício dele todo, jejuou e fez pelo povo indiano. Mas aí Gandhi era machista, né? Gandhi era uma pessoa que tratava super mal, de uma forma, a esposa dele, e tem história de outras mulheres, e sabe? Ok, são relatos da história, não sei, mas não é isso, a gente não está em busca de seres iluminados. Nesse momento, a gente não deve usar a régua da comparação com o outro, não é isso. Nossa melhor régua de comparação é conosco mesmo. É a história dos pequenos atos de grandeza diários, né? Que nem sempre precisam ser de grandeza, são simples, são coisas simples, mas vamos tentar melhorar um pouquinho mais em alguma área da vida. Então, vai chegar um ponto que a gente tem o nosso limite físico, nosso limite biológico, nosso limite geográfico. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não consegue ir daqui para a China em 40 minutos. Então, eu gostaria de ajudar, tipo assim, Superman, né? Superman tá aqui, aí acontece um incêndio num prédio de, sei lá, 100 andares na China, ele vai lá em segundos e salva as pessoas. A gente não tem essa capacidade, a gente tem limites, né? Limite do nosso tempo, da nossa estamina, da nossa energia, tá tudo bem. Mas se a gente tiver um growing mindset, ou seja, sempre se dar conta, em que etapa que eu tô de evolução nesse aspecto da minha vida, do meu estado mental, do meu estado emocional, do meu estado de saúde, do meu estado espiritual. Vamos pegar do estado espiritual. Eu, por exemplo, estou dando tempo para pensar, para sentir isso. Eu uso o tempo sagrado, que é uma ferramenta que eu gosto de usar, de dizer para as pessoas, separe um tempo ou do teu dia, 10, 15, 20 minutos todos os dias, ou quase todos os dias. De novo, essas rotinas, elas são para serem feitas por cada um, né? Cada pessoa vai aprimorar e deixar ela tunada de acordo com a sua verdade, né? Ou então que seja 1 hora ou 2 horas por semana, se for melhor para a pessoa se afastar, sair de casa, ir meio da natureza. Mas esse momento é um momento íntimo teu, contigo mesmo, no qual você vai buscar se reconectar com o que é mais importante. Bom, eu faço isso diariamente nos meus períodos de meditação, né? Mas tem pessoas que preferem fazer semanal, mas isso é fundamental. E aí no Growing,
no Growing Mindset você tem essa percepção de que isso é importante, porque cada vez que você sai desse processo de introspecção, você realmente nota, quando você compara a tua vida, não estou falando de um dia em relação ao dia anterior, a gente pratica todos os dias ou pratica todas as semanas, mas quando você compara quem você é hoje com quem você era 3 ou 6 meses atrás, você consegue perceber a diferença no teu lidar com as pessoas, no teu não agir de forma tão reativa quando acontecem eventos que te estressam, te tiram do eixo. Né? Ontem mesmo eu estava conversando e falando que, nossa, que eu ainda tenho muita reatividade, muita mesmo, assim, eu ainda, né? Mas a minha, por exemplo, intolerância e impaciência, que eram duas das minhas características mais marcantes negativas, já estão muito melhores. Eu estou muito menos. Ainda tem um pouquinho, tem que ser trabalhado, mas já estão melhores. Então é isso, Growing Mindset é essa percepção de que a gente tem que tirar o nosso estado mental de um estado mental simplesmente de produtividade, de resultado, para de quem, independente do ponto em que está, se ele dedicar tempo e esforço suficiente, ele vai estar melhor um X tempo depois. Né? E não é uma derrota pegar uma recuperação, não passar no concurso, não, né? Pelo contrário, a gente não pode, seria surreal a gente esperar que, digamos, não sei quantas vagas, de 10 vagas, 17 mil pessoas, não entram 17 mil em 10. É matemático. E tem muitas pessoas que vão desistir desse processo, porque elas têm um mindset e elas vão dizer, mas toda vez eu tiro a mesma nota, um pouco mais, um pouco menos, eu não estou evoluindo. Mas como é que elas estão levando, o que elas estão fazendo na prática para evoluir? Estão estudando sempre do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas? O conhecimento não vai, como é que eu vou dizer, desalojar espaço no teu cérebro para... Não é assim que funciona. Se você está estudando de um jeito, estuda de um jeito diferente. Eu recomendo muito, Val, para você, Paula, que gosta de aprender também, só que eu não sei se você vai ter tempo agora, mas tem um curso lá do Coursera que vale muito a pena, assim, são de 2 neurocientistas, que é Learning How to Learn, mas tem em português também, se não me engano, com legenda em português. Alguma coisa como aprendendo a aprender, mas em inglês eu sei que é Learning How to Learn. Esse eu fiz. Isso. É muito bom. E ali ele tem várias dicas bem interessantes sobre como aumentar a efetividade do aprendizado, assim, né? A própria coisa que a gente propôs, né, de usar os pomodoros, né? Então, nossa, me ajudou muito. Os 25 minutos do tempo focado com 5 minutos do tempo que eles chamam de modo difuso, isso já tem evidência científica de benefício. Né? Melhora a tua performance de aprendizado se você dá esse intervalo ao invés de você ficar 40, uma hora e pouco, né? Tentando ali, chega uma hora que distrai, lá dentro você já não está mais... Então ali tem várias outras dicas que podem ser implementadas para que no teu próximo ciclo de estudo, se você guardava, sei lá, 63%, você passe a guardar 68%, que já vai dar um resultado diferente ali, né? E aí depois você vai somar outras técnicas. Então, é isso, tem que fazer diferente. Eu tenho um sonho muito grande, eu vou lá. Do jeito que eu fiz 1, 2 vezes, tá, a primeira vez pode não ter dado certo por inexperiência. A segunda já, opa, peraí, deixa eu fazer alguma coisa diferente, né? E vamos lá. Então, esse é um growing mindset, aquela pessoa que não fica, o que aconteceu, eu sou burro, né? Como a escola muitas vezes faz. Quem tira nota baixa é burro, quem tira nota alta é inteligente. E não se dá a atenção suficiente para entender o porquê que aquela criança, às vezes ela é uma criança genial, só que ela é uma criança genial para dançar. Ela é uma criança genial para jogar futebol com a habilidade motora, né? Que a escola não tá nem. E aí o melhor meme, o melhor charge que tem sobre isso, eu vou tentar achar aqui. Me dão um minuto, porque Avaliação do elefante, do pássaro, essa aí, você tem ela aí? Não tenho fácil, mas eu... Tá, eu vou procurar aqui rapidinho.
Como é que é a frase que tem na imagem, será? Macaco, elefante... Eu acho que se tu procurar por metáfora da avaliação com animais, tu encontra. Vamos ver. Vou botar isso aí, exatamente isso. Metáfora da avaliação. Educação? Oi? Educação, será? Não, da avaliação. Isso aí tem num livro do Vasconcelos. Na primeira página do Google não tá. Pode ser que seja mais para... Acabou a bateria do meu... Ai. Ok, depois eu mando no grupo quando eu encontrar. Mas essa eu tenho no meu drive, eu posso mandar depois. Ah, que bom. Porque essa metáfora, ela é fantástica. Tipo assim, acho que tem umas frutas em cima de uma árvore, né? Alguma coisa assim. E aí tem um elefante, tem um macaco, tem um peixe dentro de um aquário, uma zebra, alguma coisa assim. E aí, quem chegar primeiro lá e pegar a fruta ganha. Tipo assim, o peixe dentro do aquário não vai nunca. Só que assim, nenhum dos outros consegue ficar dentro da água, que é uma habilidade fantástica que o peixe tem, né? Então, é isso. Tem a girafa também. A girafa, sei lá. A educação é isso, na verdade. Ela está sendo isso, ela não deveria ser isso. Assim como a questão da nutrição, ela deveria ser tanto mais tailorizada, né? Adaptada para o indivíduo. E isso a gente está caminhando para isso, sabe? A gente está em pleno movimento para isso. Talvez o sistema educacional que está morto e não se deu conta, e não quer se dar conta, porque obviamente ele emprega muitas pessoas, mas esse sistema que a gente cria de cursos online baseados em autoridade ou em resultados, assim, é o que vai acabar sendo padrão nas próximas décadas. Eu estou acompanhando o Tomé, que é um menino de 17 anos, 17, acho que fez 18 agora. Acabou de comprar uma Mercedes C180. Ele é um menino do marketing digital que trabalha com dropshipping. Ele compra aquelas lojas que você faz, que você não precisa comprar, você simplesmente cria a loja, anuncia o produto está lá na China, só que ele teve uma sacada fantástica, ele não vende para o Brasil. Ele vende para a Austrália, ele vende para os Estados Unidos, ele vende para mercados que pagam em dólar. E o guri ganha mais de 100 mil reais por dia, tá? Agora, desculpa, tô mentindo. 13 mil reais por dia ele ganha. 13 Ainda mil é muita reais. coisa. Hã? Ainda é muita coisa. Isso, ele mostrou ontem, assim. E por quê? Mas com quem que ele aprendeu? Ele viu alguém falando, foi lá, estudou, aí pediu uma grana para os pais, normal, menino de 15 anos quando ele começou, fez um curso com um cara de fora do país, né? Sabia inglês, e pronto, implementou há 2 anos atrás, demorou, deu errado, ganhou pouco, suou, acordou às 5 da manhã, ele mesmo falou também, acordava cedo porque ele queria fazer aquilo funcionar, era uma gana, ele enfiou um propósito, e 2 anos e meio depois ele está ganhando 13 mil reais por dia, sendo que não vai entrar em faculdade nenhuma, sabe? Não vai buscar, né? Então, claro, hoje ele ganha vida também, uma das fontes de renda é ensinando outras pessoas a fazer isso. Ele não cansa de dar provas sociais, né? De pessoas que estão começando faz poucos meses e já estão na faixa de 600, R$ 1.000 por dia. Então, para quem tem essa busca que é econômica, tá aí mais um caminho, né, que você pode seguir e deixar de lado. De repente eu vou trabalhar com dropshipping só para ter uma renda para fazer meu outro propósito. Ok, aproveita. O dropshipping não vai durar para sempre. Daqui a pouco o mercado vai estar todo mundo criando isso e vai saturar. Mas por enquanto não, ainda está em fase de expansão. Shopify, Midas e essas outras ferramentas. Mas então, é isso. Ele
tinha naturalmente um growing mindset, né? Já instalado. De não, e educação vai ser isso. Vão ser pessoas daqui a pouco pagando agora R$ 1.500 para o Tomé, de 18 anos, né, para aprender como que ele fez o processo dele. Vão ter um sucesso parecido ou inferior, porque ele não vai contar todos os segredos. Então, se a pessoa tiver um mindset fixo de só aprender com ele, ela vai chegar num resultado talvez satisfatório. Mas para chegar no resultado dele, ela vai ter que pegar o conteúdo dele e seguir atrás sozinha, né? Então, bom, eu não quero deixar bastante tempo para perguntas. Era isso que eu queria falar sobre os sets, contextos, né? As configurações mentais. Eu queria saber de vocês, né? Quais são as dúvidas, perguntas em relação à semana, em relação a tudo. Querem fazer comentários sobre como é que estão os projetos de vocês? Por favor, fiquem à vontade. Eu adorei a parte que eu escutei, mas tô meio... quanto ao que tu falou, não vou poder falar, né? Porque peguei pela metade, cheguei às 6h15. Tô louca pra assistir. Por favor, bota em algum lugar, nem que tu compartilhe o link do teu computador pra mim escutar. Dá uma chance. Olha só. Aquilo que tu tava falando antes, que eu esqueci o nome, eu tô nessa, Rafael. E se acelerou esse processo. Tá escutando? Tô, sim. Acelerou esse processo desde que eu comecei a fazer mentoria, porque antes eu não fazia meditação de fato, 2 vezes ao dia, ao acordar e ao dormir. E eu comecei a fazer, e agora eu tenho feito também, às vezes, quando eu venho para casa, porque quer dizer, não tem mais, os dias têm sido cada dia melhores, mas eu gosto de dar uma meditada quando eu venho caminhando. Eu tô falando daí, no caso, essa meditada é meditação guiada, assim, para ajudar a desligar os pensamentos. Até eu queria escutar mais meditações tuas. Eu tenho pego daquele Fábio Lima, um psicólogo. Mas assim, ó, têm acontecido coisas. É incrível, é incrível. Há 2 semanas atrás, as coisas que aconteciam comigo, eu me deixava, assim, sair do meu eixo, eu me abalava, eu ficava mal. Aconteceram coisas da semana passada, que eu nem comentei até no sábado passado, e trouxeram consequências para essa semana, e resultaram em que vai ter mudanças, né, na minha vida profissional. E assim, ó, eu tô surpreendida com a minha maturidade, com a minha calmaria, sabe? Assim, ó, ao mesmo tempo que eu consegui me impor, né, com dignidade, mas com respeito. E, quer dizer, eu sempre me impus com respeito, sempre falei com respeito, mas assim, eu fui direto ao ponto, não fui prolixa e não sofri por antecipação, até me deixaram aguardando 3 dias para tal reunião e daí protelavam e remarcavam. Isso aí, se fosse em outra oportunidade, eu ia ficar sofrendo por antecipação, me martirizando. Não, eu tô muito diferente, essa questão, assim, interna. Eu sei que eu tenho muitas arestas ainda para parar. E em casa também, eu tô com a voz rouca, né, porque eu lavei o cabelo ontem, e daí eu peguei meio uma gripe. Assim, ó, as coisas estão fluindo porque eu não tô mais... Aquela energia que antes eu despendia para me incomodar, para me preocupar, para sofrer por antecipação, agora eu tô
usando para fazer coisas produtivas, as coisas que eu quero, meus autocuidados, sabe? Então, nesse ponto tá bem bom. Antigamente, no começo da mentoria, eu fui entender dali uns 4 dias o que era os 3 protocolos iniciais. Depois que eu comecei a colocar 25/5 horas, tal coisa, né, que eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, tá. Essa semana, nos 90 minutos subsequentes, eu comecei a colocar o que eu vou fazer cada dia, 5 minutos de intervalo, assim, é bem como se fosse lentinho da cabeça, mas assim, é para mim acostumar, não sei, eu acho que eu aprendo visual, e auditivo. Aí, eu olhando ali, eu consegui mais, sabe? Mas eu não fiz no horário. Isso aí é uma coisa que, não sei se é porque eu tenho amanhã livre, não é que eu, assim, ó, eu não zapiei mais, eu não, mas eu tenho uma coisa que me faz demorar. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu tenho que fazer e tem que ficar muito bonito. Se não fica assim, desde que se eu escrevo, se eu não gostei da letra, daí eu vou passar limpo, entendeu? E daí isso rouba tempo. Mas Perfeccionismo. mas eu tô conseguindo sim, eu tô fazendo. E outra coisa, depois que eu mudei o remédio, que foi quinta-feira passada, que foi alterado, eu não emagreci. Não emagreci mais, mas mantive o peso, né? Então, eu acho que de repente eu vou ter que fazer mais exercícios. Mas assim, ó, eu acho que eu tô bem no processo. Eu acho que eu tô bem. Eu tava pensando ontem, que dia hoje da mentoria dos 90? 41, né? É, 41. Seria 45, né? A metade, então. Eu ainda quero, assim, ó, espero, vou trabalhar para isso, para me organizar, para começar a realmente produzir dentro do meu projeto de segunda carreira, que assim, não sei necessariamente se vai ser junto ao Unisaber, porque ele está meio embrionário, mas assim, ó, a desenvolver as minhas habilidades e começar a trabalhar e simular e criar minha marca pessoal, eu quero, mas eu não sei o que eu preciso, Rafael, o que tu sugere assim, ó, para mim, se eu não sei, eu demoro um pouco para fazer as coisas, tu entende? Ontem mesmo, no meu tempo de a tardinha, eu jantei, fiz a ceia, né? E eu fui pegar e passar limpo as coisas do caderno, sabe? Umas coisas assim que rouba tempo, né? Se eu vou mexer no campo para criar qualquer imagem, eu demoro. tá. Deixa eu entender a tua pergunta. O que você precisa? Para mim, entrar mais nos trilhos. Lembra que eu te falei um dia, eu falei para vocês acho que foi na primeira videoconferência, eu detesto seguir rotinas, mas não é que eu detesto seguir rotinas, só que o problema é que eu sou meio rebelde, assim, não exatamente, não sei dizer, eu faço do meu jeito, é isso que eu quero dizer, eu faço do meu jeito e daí eu enfeito e daí eu faço design, daí eu não sei fazer design, entendeu? Tá, A então, estética, eu fico cuidando da estética sim. e demorando as coisas. Aí não tem jeito. Aí é incorporar realmente o antes feito do que perfeito e incorporar isso no teu mindset. Ou então seguir nessa. Ou então a segunda opção seria
terceirizar isso, né? Delegar para alguém, ensinar alguém que possa fazer isso para você ou contratar, que aí é uma questão econômica, né? Que a gente vai acabar tendo eu faço, assim, você sabe que eu faço design, né? Eu sei fazer design, mas hoje, mesmo com alto custo, eu preferi me endividar e delegar isso para outra pessoa. Mas, de novo, essa é uma escolha. É uma escolha porque está alinhado com o meu propósito lá da frente. Talvez para você não faça nenhum sentido gastar dinheiro, porque tem uma coisa também. Até que você se afine com uma pessoa que entenda o que você está pensando, gasta um tempão maior ainda explicar para a pessoa o que você quer, e aí você acaba fazendo você mesmo porque gasta o mesmo tempo, entendeu? Então, em relação a isso, ou você se aperfeiçoa, né, tecnicamente começa a fazer mais rápido, ou o caminho mais rápido é se desligar. Realmente não focar tanto na questão estética. Por exemplo, eu estou fazendo desde 1º de maio as postagens do Instagram. Eu tinha me organizado para fazer 3 por dia. Ontem eu terminei um ciclo de avaliação e vi que não vai dar para fazer 3 por dia, porque eu estou gastando 1h30 para fazer essas 3 postagens, tá? E 1h30 por dia está me tirando tempo de produzir o conteúdo mais denso, mais profundo, que vai trazer mais transformação para as pessoas. Então não faz sentido eu botar só um conteúdo inspirador lá, que a pessoa olha, legalzinho, dá uma curtida ali e vai embora, né, do que fazer o conteúdo que eu sei que vai mudar e ajudar as pessoas, que é um conteúdo sistemático, que ela vai receber, né, uma sequência com uma série de workbooks e tarefas e práticas. Então esse conteúdo ele é transformador e eu estou deixando de fazer porque os dias são curtos, eles têm um tempo limitado. Então eu já mudei, mas mudei por quê? Por uma explicação muito clara. Essas pessoas que estão vendo esse conteúdo no Instagram, que eu estava, sei lá, gerando tráfego e gerando awareness, elas vão necessariamente ter que esperar. E uma vez por dia, tá mais do que bom. Eu vou estar lá, tô presente, tô publicando, e eu tenho que me desafogar, né? Não tem jeito. Se você está se afogando com design gráfico, o que eu fiz com a questão, o que eu fazia e o que eu tô fazendo agora? Eu notei que tu fez um padrão. Então, tá bem legal. O que eu fazia antes? Antes, para cada citação que eu fazia, eu ia lá no Pixabay, escolhia uma imagem, aí eu ficava lá, essa imagem tem a ver com esse texto. É isso que eu faço. Mas essa outra tá melhor. Gastava muito tempo. Pensei, não, o que eu quero passar é a mensagem. O core é o texto, né? Claro que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu concordo. Vale muito uma imagem, sem dúvida. Mas nesse momento da minha vida, eu precisei simplificar. Criei um padrão, já me ajuda a criar aquele padrão de imagem que está agora no perfil. Escolhi aquela cor, porque é uma cor que é a cor do meu logo, simboliza. Vou lançar uma brincadeira que se chama Café Amarelo Açafrão daqui a alguns dias, que tem a ver com aquela cor também. Isso, chame de amarelo açafrão, não chame de laranja. Sim, é amarelo açafrão, pelo amor de Deus. Sabe que eu tenho um software que ele faz reconhecimento de cor, né? Você coloca o mouse por cima da cor e aí apareceu amarelo jasmim, amarelo açafrão, dependendo do ponto que você escolhe daquele gradiente ali, né? E bom, e é isso. Então, isso simplificou e já me reduziu mais um tempo, né? Escolher um padrão. Aí você vai ver o cara do Facebook lá, todo mundo sabe, né? O Mark Zuckerberg. Ele usa sempre a mesma camisa, né? Sempre a mesma camisa preta de gola V, sempre. Ele não deve ter dinheiro para comprar. É bem isso. O que ele fez? Isso é uma estratégia de pessoas de altíssima performance. Ele não quer gastar tempo escolhendo roupa. Você entendeu? Eu, aqui em casa, eu falei, eu não quero gastar tempo escolhendo o que eu vou comer. Vamos fazer um cardápio, vamos organizar toda semana. Você entende? Eu não quero ficar, o que vai ter hoje para almoço, não sei o que. Vamos lá ver o que descongela, o que faz, Tchê, tem tantas arestas, como você falou, Paulo, que a gente pode aparar, só que a gente tem que, o primeiro passo é estar aware, a gente tem que estar desperto, acordado e perceber que aquilo ali é uma coisa que pode ser mudada. Sim, você pode mudar, inclusive, daqui a pouco,
uma mudança ainda mais radical, por um tempo determinado, tem um projeto que eu preciso entregar em 45 dias. E eu estou gastando 25 minutos com a preparação do almoço. Eu vou investir, vou pagar uma Nutri ou alguém na minha cidade. Não estou falando da tua cidade, Paulo, nem da tua, Val, nem a minha. Falando a pessoa, Sim, no geral. ela vai pagar uma pessoa que faz comida congelada saudável, para que também não detone a parte do health set, né, da saúde. Você vai botar lá aquela comida e só vai botar no micro, né? E você vai tirar de 25 minutos, vai transformar em 2 minutos o preparo da comida. E você ganhou 23 minutos. Eu não estou dizendo que isso tem que ser feito, só estou dizendo que isso pode ser feito, né? Então, nesse teu processo, você tem que ver o que vai pesar mais. Se a questão do apego à imagem é importante, bom. Então, reconheça que o apego é importante, mas ele é uma limitação para outras coisas, né? Eu gosto muito de pensar. Claro que todo mundo gosta, mas assim, ó, eu fico pensando, entendeu? Eu fico pensando no meu processo, eu fico pensando no tempo presente, mas assim, ó, eu fico pensando, eu fico analisando. E daí eu uso esse tempo que eu fico fazendo meio que mecanicamente essa coisa do design para pensar. Antes eu fazia com quadro físico, pintando, é meu jeito, entendeu? Mas eu não sei se não tem que mudar. Vou pensar sobre isso, de padronizar e fazer umas mudanças. Também não sei. Acho que você tem que pensar sobre isso. Eu tenho que pensar sobre isso. Olha só, eu fiquei, o resultado, né, da reunião foi que eu vou trabalhar em 2 laboratórios de 2 escolas diferentes, 2 vezes por semana. Eu adorei essa parte, adorei pela faixa etária dos alunos, porque são escolas no interior, e daí, no caso, eu vou estar mais em contato com a natureza, que eu amei, que é meu sonho, mas tem a viagem. Isso é uma coisa que vai me tomar um tempinho. Então, o que eu estou pensando? Eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer alguma coisa assim Bom, os planejamentos de sexta, daí eu vou cortar. Isso eu já decidi. Eu vou planejar, né, porque eu uso o Trello para planejar a aula. Eu vou planejar ali durante a viagem. Espero que tenha internet, né, porque se tiver dados móveis, mas viajando não sei. Ou se não, estou pensando porque na verdade vai me tirar tempo da minha vida que eu estaria fazendo outras coisas, estaria fazendo a minha caminhada. Esse aspecto não é muito legal, mas assim, ó, se houver essa mudança, que é 99% certo que vai haver, e foi uma mudança assim, ó, que eu tinha pensado em final de 2018 de pedir, acabei não pedindo porque ia haver alterações no projeto, mas não aconteceram. E aí agora, assim, meio que tá bem difícil. Então, eu fui falar com a minha chefa maior e expliquei para ela a situação. E daí ela sugeriu isso. Eu até não sei se ela sugeriu achando que eu ia achar ruim, não estou julgando ela, mas assim, ó, aqui é tudo muito regido pela política, né? E eu fui falar algumas coisas, né, sobre a minha chefia imediata. Então, aí eu não sei, mas assim, ó, eu só estou preocupada com essa questão da viagem, de como eu tornar, porque ali daí eu vou estar na Kombi com os professores, claro que eu posso pôr um fone de ouvido e concentrar, fazer minhas coisas, nem que sou antipático para eles, mas não estou me importando com isso também, não vou conviver com eles, mas assim, é tempo de vida, né, que vai tomar acho que uns 40 minutos cada, não tenho noção assim como que tá agora, quais as linhas que eles fazem, mas acho que dá uns 40 minutos por dia a mais, 40 para ir, 40 para voltar, eu estou preocupada com isso.
e vou ganhar a mesma coisa, né? Porque o deslocamento, no caso, a prefeitura paga, e daí a gente, né, é assim. O que, em relação à questão, você não precisa, você não, realmente não precisa permanecer, parecer antipática, se você decidir que você quer utilizar esse tempo, né, com Fala fome. um pouquinho mais alto, Rafael. Eu ia falar também. Que Melhor abafou o agora? som. Agora tá. Eu só escutei em relação a, daí você não precisa parecer antipático, mas eu não entendi o quê. Isso, então, você não precisa se você escolher o caminho de, por exemplo, levar fones de ouvido para seguir estudando ou trabalhando durante a viagem de Kombi, você não precisa parecer antipática, porque você pode ser transparente. Você pode, no primeiro dia, utilizar a viagem, né, ou parte da viagem, para explicar bem claramente o que é o teu processo. Pessoal, eu não quero parecer antipática, né? Ou de outra forma, dizendo assim, pessoal, eu gostaria muito de interagir com vocês, né, e trocar e conhecer melhor, mas eu tô fazendo um processo aqui de crescimento pessoal, ou você escolhe os termos que você quer usar, e eu vou precisar usar, eu não estava esperando esse tempo de deslocamento que a gente vai ter aqui, e eu vou precisar usar esse tempo para estudar, para me aperfeiçoar, né? E isso, dizer super de boa, assim, eu tenho certeza que as pessoas não vão achar estranho, né? Não vão até achar admirável, assim, alguém que consegue, lá dentro vai ficar até uma pontinha de, ó, ela tá fazendo uma coisa ativa, enquanto a gente tá, né, nossa vida tá passando aqui nesse deslocamento sem que a gente acrescente. Porque assim, ó, eu conheço as viagens. Quando eu era coordenadora pedagógica, eu ia uma vez por semana com eles. Eles passam conversando bobagem, falando mal dos outros, falando mal dos alunos, contando piadas sem graças, assim, ó, é Então, totalmente para mim, dispensável os papos para não, mim. realmente, para mim isso é um sofrimento, assim. Sim, Eu, sim. por exemplo, eu faço viagens de 7 horas toda semana, né? 7 horas. Eu saio de Araranguá às 3 e chego em Santa Maria às 10, ou vice-versa, né? Então, assim, eu ofereço carona. Quando eu não dou carona, eu tô sempre escutando um audiolivro, né? Tô sempre aprendendo alguma coisa. Mas quase sempre eu dou carona. Então, eu corro, eu tenho às vezes sorte, às vezes azar. Na última viagem de Santa Maria para Porto Alegre, a viagem inteira foi sobre o Ratos de Porão e bandas Putz, hardcore, que veio um grupo de 2 rapazes, na verdade foi até Porto Alegre, de Santa Maria, Porto Alegre, que estava indo pro show do Ratos de Porão. Foi divertido, foi divertidíssimo, assim, não tô dizendo que foi tempo perdido, porque aí eu vejo isso como sei lá, um relaxamento. Eu preferia estar fazendo outra coisa, eu preferia, mas não foi sofrido não, porque aí eu entro no mindset, no estado mental da carona, entendeu? E aí eu penso assim, eu estou trabalhando para, né, eu não vou ficar fazendo 28 horas por mês de viagens mais, né? Não vou fazer, isso tá definido, só que não vai ser da noite pro dia que isso vai acontecer, né? Então, você tem o teu constrangimento. Isso é um constrangimento. Agora você foi levada a ter que trabalhar, aumentar o teu tempo de expendido, digamos, de deslocamento para ganhar a mesma coisa que antes. E ainda se expor a essa situação que para você não é aprazível. Para mim também não é aprazível estar na estrada. E eu não estou falando de agora, nunca foi. Eu sou um cara que não gosta, eu gosto de estar em lugares diferentes, adoro viajar, mas eu não gosto do deslocamento. Eu não eu gosto de também viajar de não. avião, de carro, de ônibus, de trem. De trem até eu acho legal. Vou dizer de verdade, assim, trem, as poucas vezes que eu andei eu achei fantástico, assim. Você tá lá naquela janelinha, sentadinho, vendo, aí eu acho legal, num outro ritmo, assim, sabe? Mas, mas então, assim, eu também tenho esse constrangimento, a gente tem que lidar com ele, né? Fazem parte do nosso processo evolutivo, né? A questão é não sofrer com isso, né? É tentar Sim, achar a sim. melhor alternativa, tirar aí volta do limão à limonada, né? Se é o que temos, Uhum. vamos tentar fazer o melhor possível. Eu também poderia nessas caronas colocar o fone de ouvido e o fone de ouvido não dá para dirigir com fone de ouvido, né? Podia botar as pessoas torturando ouvir audiolivro comigo no carro, mas aí seria
meio cruel. É o problema de ter que dirigir, né? De precisar. Bom, o que mais? Val? Paula, fala mais alguma coisa aí. Eu não sei, me perguntem. Deixa a Val contar um pouco da história dela e depois vamos nós fazer perguntas para você, então. Então, tá. Bom, ouvindo a Paula falar também, muita coisa eu me identifico, essa questão de deslocamento, porque quando a gente começa a estudar, a gente aprende a fazer todo o tempo livre virar um tempo disponível para estudo. Então, essa questão de deslocamento, para mim, ela é muito também. Eu vivo no fone de ouvido. Se me vê na rua, eu tô no fone de ouvido. Quando eu tô fazendo minhas voltas, eu tô de fone de ouvido, porque eu tô escutando aula. Eu não tô escutando música, nem, né? Eu tô escutando aula e revendo material. E tu aprende, tu vai aprendendo, assim, aos poucos. Eu passo na rua, às vezes as pessoas me cumprimentam, eu não vejo, mas isso já não tem, não é porque eu ignorei a pessoa nem nada, é porque eu realmente não vejo, não tô prestando atenção no que eu tô escutando. E fazendo as coisas que eu preciso fazer, porque o dia é corrido, não adianta. Então, todo o tempo que a gente tem livre, a gente tem que usar, né, ele a nosso favor para o que conseguir, né, botar mais já garantir. E essa questão também de tu te de acontecer as coisas e tu ficar desanimado, isso acontecia muito comigo também. No começo acontecia alguma coisa durante o dia, às vezes nem relacionado ao estudo, mas aquilo acabava com o meu dia. Eu não conseguia seguir, eu não conseguia ter a minha rotina do dia, porque aquilo. E hoje já não é mais assim. Depois que eu comecei a meditar, que eu comecei a buscar, né, o autoconhecimento, isso melhorou muito. Até com as pessoas também, em relação de não ter paciência, de ficar irritada com alguma coisa que alguém fazia, né, que às vezes não é a minha maneira de pensar, mas é a da pessoa. Então, não tem como eu me irritar e perder a minha cabeça, o meu dia por causa disso. Então, hoje eu ainda tenho também muito a melhorar, mas hoje eu já lido com isso bem melhor. Eu já vejo que eu, né, não me irrito, eu não perco o meu dia, não vou falar um desaforo para a pessoa também, porque ela fez alguma coisa da qual eu não concordo. Né? Às vezes são só diferentes maneiras de pensar e acontece. Né? Ela vai seguir a vida dela enquanto ela. Né? E eu vou continuar da maneira, vendo aquilo como um aprendizado ou não, né? Porque às vezes aquilo também é para te ensinar alguma coisa. Você tem de ver dessa maneira também, que muitas situações são para ensinar a gente alguma coisa, que às vezes é até a gente que tem que melhorar. Né? Então, nessa questão assim que. E dos sets ali que tu falou, Rafael, eu queria te perguntar, porque todos eles têm mais ou menos uma maneira de como a gente melhorar, de como tá, né, buscando a evolução. Só que o Heart Set, que é o das emoções, ali tu falou um pouquinho dele, mas ele, né, não tem, na verdade, uma maneira específica de a gente estar lidando com ele, evoluindo, porque é muito essa questão também, né, de a gente estar do dia e acontecer alguma coisa e tu saber como lidar, tu saber reagir, né, aquela velha a frase que tem que, na verdade, 90% é como tu reage, né, dos 10% é o que acontece contigo, né, de como vai ser a tua vida e o teu dia. Então, acho que está muito ligado a isso também, né? As emoções, porque, na verdade, a gente age normalmente pela emoção. E a busca pelo estado espiritual, ali, pela meditação, o autoconhecimento, eu acho que ajudam muito nessa parte, mas ele tem mais alguma coisa, assim, que a gente possa, né, implementar, buscar, para sempre estar melhorando esse estado das emoções, né? Deixar ele mais Então, equilibrado. eu vejo que você falou meditação, você colocou a meditação no Soul Set. Eu vejo ela mais no Health Set do que a mais eficaz nesse aspecto do que até na questão da reconexão ali. No propósito, na reconexão, é mais uma investigação, uma pergunta interna que você faz, qual é o meu propósito, para onde que eu tô, o que eu quero fazer para além de mim, que é maior do que eu, etc e tal. Mas o sono é um grande regulador das emoções, né? Natural, assim, ele vai te deixar mais estável. Então, é inegável isso, você fica... Eu tenho um exemplo claríssimo da minha vida, mas é um exemplo limite, né? Exemplo limite que era quando eu dormia em casa às quintas-feiras. Todos os outros dias eu estava de plantão. Eu fazia plantão 6 vezes na semana. Isso durou 3 meses. Eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu queria
mais do que nunca na vida. Eu queria trocar de carro e troquei de carro, sobrou dinheiro, etc, etc, etc. Mas eu fiquei um animal, assim, eu virei um tigre de dente de sabre, assim, de tão irritado, assim. E era totalmente insustentável, assim, eu tava chutando as pessoas, né? Claro, fica imaginando, não é toda hora, todo momento, mas qualquer coisinha que, por mínima que fosse, me irritava. E eu não era assim, eu não sou assim, mas eu tava assim. E isso foi claramente por restrição de sono. Então, o sono é um potente regulador natural das nossas emoções. Então, se você fica 2, 3, 4 dias sem, você já vai ficar mais irritadiço, mais ansioso, mais propenso a ter choro por bobagem, Tá, ponto número 1. Número 2, de novo, aí a gente entra N formas tradicionais e não tradicionais de regulação das emoções. Digamos assim, psicoterapia é uma delas, né? Sentar com uma pessoa com a qual você tem um bom rapport, uma boa troca. Quando a gente fala em psicoterapia, pode ser psicoterapia oficial, formal, com psicólogo, ou às vezes pode ser com um padre, com um pastor, com alguma outra pessoa desse ramo. O confessionário é um espaço de gestão de emoções, muitas vezes. Você vai lá e você expia os teus problemas, você recebe uma ordem lá para fazer alguma coisa, aí você cumpre e aquilo ali meio que te alivia, para quem é cristão, né, e tem essa fé. Mas pode ser uma psicoterapia do amigo, né? Você pode encontrar alguém que você tem uma troca muito boa, ele vai te trazer aquele benefício. Quantas vezes a gente já não teve isso na vida, né? Quando me separei, assim, um amigo meu veio me falar, cara, se você precisar conversar, porque eu já passei por isso para mim foi muito importante. Ter alguém para poder falar sobre alguma coisa que estava me angustiando, assim, era um amigo, não era um psicólogo, mas me aliviava um monte, sabe? Reiki, acupuntura, a própria meditação, yoga. Então, a gestão das emoções tem técnicas e práticas variadas, assim, que a gente pode implementar no nosso dia. Todas elas com um benefício em menor, maior prazo e dependendo também de quão intimamente você está se relacionando com essa prática, né? Enquanto ela está... Aí também cabe essa individualidade, você perceber, eu estou há 4 meses fazendo terapia e não está mudando nada. Poxa, o problema não é a terapia, o problema é a tua relação com aquele terapeuta, né, que não está dando certo. Sim. Eu dei uma sorte tremenda. Eu fiz 7 meses de terapia a junguiana e eu digo para todo mundo e recomendo a minha terapeuta, que é lá de Criciúma, porque assim, cada 1 hora parecia que eu avançava um mês. É impressionante, assim, 1 hora que valia por um mês. Então, muito, 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 muito bom. Né? Me ajudou também bastante naquela etapa da vida. Não sei se... Não, ficou. Eu me inscrevi no workshop. Eu me inscrevi no workshop do Augusto de Cury sobre gestão das emoções. Começa agora, semana que vem. Eu tô louca para fazer. Eu já li muitos livros dele. Foi assim, numa época que eu tava bem ruim. Eu devorei os livros dele. Tem uns que eu li assim, umas 5, 6 vezes. E eu aprendi muito assim, ó. Antes eu achava que a gente não era capaz de mudar os pensamentos. Ele não fala em mindset, ele usa outros termos. Mas foi ali que eu aprendi, foi ali que eu comecei a fazer ensaios para controlar a síndrome de pânico, né? Que eu tive uns 7 meses, sofria de síndrome de pânico. E hoje, raramente começa a querer dar os sintomas, eu já identifico, eu já sei o que eu tenho que fazer, assim, desde elevar a cabeça, sair para o sol, pensar, escutar uma música, fazer outra coisa, e eu acabo controlando. E já começo a pensar, não, isso vai passar, sabe? Isso aí eu consegui, graças a Deus, porque eu tinha medo de sair de casa e ter uma síndrome de pânico e sei lá, eu morria de medo, por exemplo, ter uma síndrome de pânico dormindo com a minha sobrinha. Imagina o que eu iria fazer, sabe? Eu ia assustar ela. Então, é muito maravilhoso a gente conseguir
gestar melhor as nossas emoções. É verdade. O que mais? Acho que era isso. Rafael, Fala. eu queria te pedir se tu pode colocar links para a gente ler coisas, ou se tem livros, artigos, ou se tu escreveu. Não sei se vai te roubar um tempo, de repente tu grava um áudio e a gente procura na web, para não te tomar tempo. Sobre esses como que tu falou? Sucesso. Então, eu não sei onde tem artigo sobre isso, Paula. Ah, tá. Não sei mesmo. Porque essa é na verdade, como eu estava falando um pouco antes de você chegar, eu estava pedindo desculpa, você vai ouvir isso no vídeo depois, pelo fato de eu não estar conseguindo produzir o conteúdo mínimo semanal que eu quero compartilhar com vocês, mas que vai vir um conteúdo super bacana na semana que vem, super, super mesmo, assim, acho que vai ser, porque ele vai ser da área de saúde e aptidão física, assim, mas que o mesmo conceito desse que a gente vai aprender pode ser aplicado para várias outras áreas da vida, né? Então, a partir daí, acho que vai ser um salto bem grande, assim, dentro do nosso grupo. Acho que vai ser bem, bem legal. Mas, então, assim, como esse conceito meio que está em construção comigo mesmo, eu não publiquei tá. nada sobre Entendi. isso ainda. Ok. Tá bom. Então tá, 7h30. Auditado aqui. Eu tô à disposição de vocês. Hoje é aniversário do meu filho, do Benjamin. Ai, 8 anos? Não, 9, Benjamin é o maior. 9 anos, é. E aí a gente vai estar mais, assim, o dia em função dele. De manhã ele tem terapia, depois ele vai a gente vai comprar ainda algumas coisinhas da festa, buscar docinhos, na verdade, e depois de tarde já é a festa, e de noite a gente vai estar recebendo alguns amigos, mas os amigos vão vir bem cedo. Os amigos vão vir de tardezinha, assim. A ideia é seguir dormindo às 10. Mas amanhã eu não vou acordar às 5, tá? Já vou avisando, não vou acordar porque eu tô cansado. E amanhã eu quero descansar mais. Eu vou pegar uma viagem longa, assim, eu tô sentindo que se eu não fizer isso, eu vou estar meio grogue para viajar. Então, eu dormi vários dias além das 10 horas, 10h30, 11h30, e amanhã eu vou usar para pelo menos recuperar um pouco. Então, se eu não aparecer, estão avisados. Tá bom. Tá bom. Tudo de bom. Eu já vou fazer o upload do vídeo agora, tá, Paula? Opa, muito obrigada. Assim que tiver uma ótima semana para todos. Para vocês também, bom final de semana. Boas festas por aí, Rafael. Obrigado. Feliz aniversário pro Benjamin. Tá bom. Tudo de bom, até. E desculpa não aparecer hoje, tá? Tchau, gente. Tchau.